Bom, pessoal, mais uma vez eu vou colocar uma videoaula aqui na internet. Na verdade, estou disponibilizando para vocês a videoaula aqui na internet. E o assunto dessa vez vai ser tempo de meia-vida física. A gente já falou sobre radioatividade, já falamos sobre partícula alfa, beta, já falamos sobre as emissões das ondas gama, de radiação gama, provenientes de núcleos de átomos instáveis. A gente falou sobre primeira e segunda lei da radioatividade. Vocês podem encontrar esse material aí, na página do YouTube do GESAR. Vocês podem também acessar o nosso site, que é o www.gesar.com.br. Lá dentro do site você vai clicar num link, que é o link vídeos, e vai ter acesso a essas videoaulas aí, de graça, pela internet. A gente vai agora falar sobre tempo de meia-vida física, que na verdade está bem relacionado, faz parte do assunto radioatividade. Quando a gente fala de radioatividade, eu falo de uma propriedade, que certos átomos possuem, de liberar radiação no ambiente com o objetivo de alcançar a estabilidade. A gente viu isso lá na radioatividade. Então, átomos radioativos, eles têm, na verdade, um tempo de existência, digamos assim. Vamos colocar dessa forma. Por que tempo de existência? Esse tempo de existência ele é colocado dessa forma porque esses átomos radioativos, eles, com o passar de um certo tempo, eles vão perdendo essa característica, essa propriedade de liberar radiação, de liberar energia na forma de partículas e ondas. Esse tempo que esses átomos levam para deixar de atuar como átomos radioativos, a gente calcula através do tempo de meia-vida. Então, o tempo de meia-vida, como o texto aqui sugere, é o tempo necessário que uma amostra ou que um elemento radioativo ele leva para perder ou para se desintegrar a metade dos seus átomos, dos seus componentes radioativos, a cada tempo pré-determinado. Cada átomo de radioativo tem um tempo de meia-vida específico. Esse tempo de meia-vida específico é relacionado a cada material radioativo que a gente está trabalhando. Por exemplo, o césio tem o seu tempo de meia-vida, o urânio tem o seu tempo de meia-vida, o polônio tem o seu tempo de meia-vida, o iodo e assim vai. Então, cada átomo tem um tempo de meia-vida específico. Cada um deles tem o seu valor de tempo de meia-vida. E esse tempo, ele é calculado através de um cálculo simples, para que a gente possa entender como funciona. Então, aqui eu botei o exemplo do césio. Então, o césio-137, que foi o nuclídeo, o átomo responsável por aquele acidente em Goiânia, que a gente já ouviu falar aí na história, até hoje fala-se muito ainda sobre o acidente radioativo de Goiânia. Esse átomo, assim como outros átomos radioativos, ele tem o seu tempo de meia-vida. Então ele tem o seu período de semi-desintegração. É o tempo que ele leva para perder a metade da sua capacidade radioativa ou a metade da sua massa, se a gente estiver se referindo aí à massa do átomo. Então eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente poder entender como funciona isso. Tá? Então, assim, vamos lá. Quando a gente fala de tempo de meia-vida, eu estou me referenciando a esse aspecto. O tempo de meia-vida é o tempo necessário que uma amostra ou um átomo radioativo leva para perder 50%, significa metade, da sua capacidade de liberar radiação ou da sua massa, se for ao caso a gente estiver se referindo à massa. Aí eu coloquei dois exercícios aqui que eles vão servir para a gente tentar fixar essa ideia na mente. O primeiro deles refere-se a um isótopo radioativo. Na verdade, todos eles são radioativos, então vamos colocar assim, todos os referenciados radioativos aqui no caso. 20 gramas de um isótopo radioativo decrescem para 10 gramas após 8 anos. Aqui ele quer saber da gente qual é a meia-vida desse isótopo, independente de qual seja ele. Tá? Isso aqui é um exercício só para que a gente possa fixar a ideia do tempo de meia-vida. Então, 20 gramas, aqui a gente está vendo 20 gramas de um elemento radioativo, que a gente observa aqui, tá? Ele decresce para 10 gramas após 8 anos.
ele quer saber da gente qual é a meia-vida desse elemento. Tá? A gente vai resolver isso aí já já. O outro exercício propõe o seguinte. Ó, ao se preparar, né, ou prepara-se 8 mg do radioisótopo polônio 214, cuja meia-vida é de 3,1 minutos. Restará apenas 1 mg deste nuclídeo após quanto tempo? Então aqui na verdade ele quer saber quanto tempo vai levar para 8 mg de polônio 214 serem reduzidas a 1 mg. Tá? Então esse tempo a gente vai calcular levando em consideração esse conceito do tempo de meia-vida, que a cada X tempo o elemento perde 50% do seu potencial, tá? Ou da sua massa. Então, resolução dos exercícios. Então, olha só. Vamos ao primeiro. Ó, se 20 gramas caem para 10 gramas, ou seja, se eu tenho a redução de 20 para 10, significa que essa redução foi equivalente a 50%. Né? A gente tem isso aí como ferramenta fundamental. Então, de 20 gramas para 10 gramas, houve uma perda de 50%. Tá? Então, caiu 50%. Está dentro do conceito de tempo de meia-vida. Tá? Olha lá. Se essa redução de 20 gramas para 10 gramas, ou seja, 50% de redução, levou 8 horas, ou seja, se leva 8 horas para perder 50%, então a gente vai concluir o seguinte, que o tempo de meia-vida desse elemento em questão é de 8 horas. Porque a cada 8 horas ele perde 50% da sua propriedade de radioatividade, tá? Da sua propriedade de emissão de radiação no ambiente. Então 20 gramas caem para 10 gramas, ou seja, uma perda de 50% em 8 horas. Então o tempo de meia-vida desse elemento, tá, é igual a 8 horas. Então é um exercício simples, né? A gente pode usar esse fundamento desse exercício para fazer vários outros exercícios que falam sobre o tempo de meia-vida. No final eu coloquei um exercíciozinho aqui para que a gente possa examinar o exercício e fazer o cálculo em casa e treinar, né, a resolução desse tipo de problema, porque eles costumam aparecer em certos tipos de concurso onde a radioatividade se encontra presente no cotidiano do profissional, como aqueles que vão trabalhar com indústria, o pessoal que quer trabalhar com radioterapia, né, uns que querem exercitar ou fazer parte, né, do quadro da medicina nuclear. Então, essa parte de energia nuclear, na verdade, ela está bem relacionada com essas áreas do radiodiagnóstico. Tá? Independente se ele é um radiodiagnóstico médico ou se é industrial. Beleza? Então, vamos ao segundo exercício. Vamos lá. Lá no exercício diz o quê? Eu vou voltar aqui para a gente ver. Olha lá. Prepara-se 8 mg de radioisótopo polônio 214, cuja meia-vida é de 3,1 minutos. Restará apenas 1 mg deste nuclídeo após quanto tempo? Então, olha o que está escrito aqui. A massa inicial, né, do elemento é igual a 8 mg. É a massa inicial, de onde parte o valor oferecido pelo problema. Então, no começo, no princípio, tinha-se 8 mg de polônio 214. Tá? No final do exercício, ou seja, a conclusão final, diz que quando o valor 8 mg for decrescido, reduzido, desintegrado para 1 mg, a gente quer saber, na verdade, o tempo que levou para que isso chegue a esse determinado valor. Só que nesse exercício aqui é interessante, porque ele não pergunta para a gente qual é o tempo de meia-vida do elemento, porque ele já ofereceu isso para a gente. Na verdade, o que ele quer saber é quanto tempo total leva para essas 8 unidades, né, de massa serem reduzidas a 1 unidade. Então tá lá. Sabemos que o tempo de meia-vida desse elemento é igual a 3,1 minutos, que foi um dado oferecido pelo problema. Foi proposto lá. Sendo assim, a cada 3,1 minutos a amostra perde 50% da massa atual. Certo? Né? A massa atual é 8, aqui em questão, a primeira. Né? Após 3,1 minutos, que é o tempo de meia-vida deste elemento, que foi proposto pela questão, tá? A amostra vai cair a metade, ou seja, 50% de 8, né, cai para 4 e a gente vai continuar fazendo o cálculo aí.
Tá? Então, a cada 3,1 minutos a amostra perde 50% da massa atual. Então, olha só como é que fica. Fica assim, 8 miligramas, né, de polônio após um tempo de meia-vida, ou seja, após o primeiro tempo de meia-vida, né, que equivale a 3,1 minutos, tá? Vão se transformar em 4 miligramas, ou seja, uma perda de 50%. 8 miligramas passou 3,1, caiu para 4 miligramas. Tá? 4 miligramas passou mais 3,1, caiu para 2 miligramas. 2 miligramas passaram mais 3,1 minutos, caiu para 1 miligrama. Esse resultado final de 1 aqui é o que o problema sugere para a gente. O problema diz que quando chegar o resultado 1, eu quero saber quanto tempo, ou seja, o volume total de tempo que foi desperdiçado para que esse átomo de polônio fosse reduzido de 8 para 1 miligrama. Então, olha lá. Resultado. Após 3 tempos de meia-vida, ou 9,3 minutos. Por que 9,3 minutos? Porque eu somei 3,1 mais 3,1 mais 3,1. Total, 9,3 minutos. Após 3 tempos de meia-vida, ou 9,3 minutos, chegamos ao resultado proposto pela questão. Beleza? Ou seja, uma redução de 8 para 1 leva 9,3 minutos, em função desse tempo de meia-vida. Existem átomos que têm um tempo de meia-vida bem maior. Por exemplo, o césio. O césio tem um tempo de meia-vida que gira em torno de 30 anos. Vamos colocar assim. Ou seja, a cada 30 anos, o césio perde a metade da sua característica de radioatividade, da sua concentração de energia, da sua concentração de massa. Tá? Ele perde 50%. Depois de mais 30 anos, ele vai perder 50% daquela massa residual. Depois de mais 30 anos, 50% da massa residual. Então isso pode levar centenas de anos, dependendo da quantidade de nuclídeos que eu tenho na amostra, né, e da intensidade da radiação. Se é um nuclídeo recentemente manipulado, ou se é um nuclídeo que já tem um tempo de meia-vida já passado. Beleza? Esse exercício aqui é o que vocês vão tentar fazer sozinhos, para que a gente possa tentar determinar o resultado da questão. Na verdade, é um exercício que parece ser extenso, mas a metade dele é mais texto, para que a gente possa... É um estudo de caso, entendeu? A gente vai dar uma olhada nele e vai tentar se ater, né, se prender mais naquilo que é o objetivo. Então diz assim, uma bomba de cobalto, né? Bomba de cobalto, na verdade, não é uma bomba nuclear, né, digamos assim, e sim é um dispositivo, um equipamento utilizado muito na radioterapia. Né? A bomba de cobalto é um aparelho utilizado na radioterapia para tratamento de pacientes portadores de câncer. O material usado nessa bomba de cobalto, lógico, é o cobalto 60, que é um átomo radioativo. Beleza? Ó, esse cobalto 60 tem um período de meia-vida, né, de 5 anos, aproximadamente. Vamos admitir que esse equipamento foi danificado e o material está exposto à população. Então o aparelho, por algum motivo, foi danificado e esse cobalto está exposto ao meio ambiente, tá? Onde pessoas transitam e etc. Vamos lá. Após 25 anos, a atividade deste material ainda é presente, né, ainda se faz sentir em um percentual em relação à massa inicial de quanto? Então, a gente vai achar o valor aqui em termos percentuais. Não existe dificuldade nenhuma. A gente só, em vez de usar massa, ao invés de usar o tempo, a gente vai usar o conceito da porcentagem. Beleza? Então, bons estudos para vocês aí. Se vocês puderem ou quiserem, né, acessar mais videoaulas aqui no GESAF, fiquem à vontade. Tá? Eu me chamo Fabrício de Oliveira, eu sou tecnólogo em radiologia e eu vou tentar colocar mais algumas outras aulas aqui no site do GESAF, para que a galera possa ter uma forma mais informal, digamos assim, né, de poder ter acesso à informação fora da escola, né, possa treinar, possa se aprimorar
em conjunto com a escola, é claro que a gente não vai deter o conhecimento sozinho, mas que a gente possa ter um contato melhor com o material de estudo. Entendeu? Então, boa sorte a todos vocês aí, bons estudos, tá? O pessoal que está estudando radioatividade aí, fique esperto que é um assunto interessante, né, e muito importante para dentro da área radiológica.